E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado Fotografia. Dessa vez temos duas convidadas, Lorena Montenegro e Flávia Guerra. Vou falar um pouquinho, não um pouquinho, uma biografia delas. Lorena Montenegro é jornalista, crítica de cinema, curadora, roteirista, professora de roteiro na Academia Internacional de Cinema AIC, integra o coletivo Elviras Abra e Abra Cine, filiada à Forcine e bacharel em jornalismo. Cursou produção audiovisual na PUCRS. PUC-RS. Exato. E tem especialização em cinema e linguagem audiovisual na estação da SA. Ministra formações sobre história e críticas do cinema, roteiro e narrativa audiovisual, construção de personagens afirmativas, jornada da heroína e filmologia feminista, com o curso As Pioneiras do Cinema, juntamente com a crítica de cinema, jornalista cultural, documentarista Flávia Guerra. Ufa! Respiro. Já entra no currículo da Flávia. Já é o gancho, entendeu? Eu na Festival da Amazonas do Cinema. Terminamos. Bravo. Vamos com o Flávio. Flávia... Não, mais curto. Você estava mais extenso. Pobre Marco, gente. Pobre Marco. Então, parece aquelas provas orais, entendeu? Que a pessoa tem que fazer. Flávia Guerra, documentarista, jornalista, curadora e crítica de cinema, formada em jornalismo pela ECA USP, tem mestrado em direção de documentário e cinema na... vai meu inglês agora. Goldsmith University of London. Perfect. Que cursou como bolsista do... ok, aqui está diferente. Chevening. É difícil esse, viu, gente? É difícil. Criado pelo governo britânico, já cobriu os principais festivais internacionais de cinema para o estado de São Paulo, UOL, Canal Brasil, CNN Brasil, Van News TV, entre outros. E é colaboradora do Canal Brasil, com atuação em eventos internacionais, para o qual cobriu eventos como o Festival de Cannes, 2019-23, Festival de Veneza e outros festivais. Tá bom. Acho que já, né? E apresenta o podcast Plano Geral, que fica hospedado no UOL. Pronto. E já é fácil chegar nas redes sociais e saber um pouco mais sobre vocês. Então, para começar, me fale um pouco mais sobre vocês dois, suas experiências laborais e como se iniciaram sua carreira no mundo do cinematografia. Perdão. Quer começar, Lori? Acho que a gente começa muito semelhante, né, no jornalismo. Claro, Flávia, muito mais experiente, uma velho, grande no caso, referência. Mas uma grande referência para mim. Fico muito feliz de hoje nós termos uma parceria profissional e sermos amigas também. Acho que é fundamental, como a gente dá suporte uma para a outra nesse nosso meio, que não é fácil. Sim. Não é simples ser mulher na crítica de cinema. É um meio ainda muito machista, muito cheio de... enfim, né, de questões, meandros, e que a gente precisa ter muita paciência, respirar muito fundo para ir superando essas diversidades. Mas eu fiz jornalismo e durante um bom tempo, foi onde foi a minha formação, eu fui repórter no Caderno de Cultura, isso no meu estado de origem, no Pará, né, eu sou da Amazônia, com todo orgulho, e lá, então, no Caderno de Cultura do Diário do Pará, foi onde eu me formei, né, na verdade. Eu comecei a escrever sobre cultura em geral, mas fui me setorizando no cinema. Então, nessa coisa de setorização, comecei a fazer matéria, entrevista, cobertura e depois crítica. A crítica veio num segundo momento, já em 2010, mas foi muito interessante porque mesmo eu sendo muito jovem naquela época e sem saber direito se eu queria... Porque o cinema, para mim, tinha virado um sonho que eu tinha deixado de lado, sabe? Porque a vida era muito urgente, eu tinha um filho pequeno, né, que hoje está com 15 anos. É difícil, né? E aí eu disse, cara, acho que cinema aqui no Pará vai ser difícil, porque a gente vivia de ciclos, e até eu trabalhei durante muito tempo no cinema também. Fui assistente de direção, comecei no cinema em 2003. Só que aí, né, mais ou menos foi isso, passou 7, 8 anos e eu meio que, digamos, deixei esmorecer esse sonho. Só que aí, com o jornalismo cultural, eu vi a possibilidade de me reintroduzir no mercado audiovisual, só que por outro viés. Então, não na produção mais, mas agora na reflexão e na crítica, né? Na produção de conteúdo, enfim. Isso aí. Não, eu também comecei como jornalista, mas eu nunca tive
E nem tenho, assim, num certo sentido, essa coisa de querer fazer cinema necessariamente. Eu sempre quis ser jornalista de cultura, né? Eu gosto da função, assim, parece arrogante isso, mas vou tentar não ser. Eu gosto da função civilizatória do jornalismo cultural, por exemplo. O jornalismo em si, eu acho que ele tem que ter essa função. Não anda tendo muito em muitas frentes, mas da cultura. Eu sempre gostei do jornalismo cultural como pessoa, como criança, como adolescente, do que o jornalismo cultural me trazia, de coisas, como né? um meio educativo, né? Formar mesmo o nosso olhar, caráter. Eu achava tão interessante, de comportamento também, não só o cultural. E eu sempre quis, eu quero trabalhar com isso, eu acho isso super legal, e sempre queria trabalhar com cinema, mas nessas frentes, assim, porque, né, informar as pessoas, trazer o que a gente faz. Mas eu também gosto muito de documentário, que eu acho que o documentário une as duas forças, Exato. né? Ele tem o cinema, mas ele também tem essa coisa do real, né? A base do real, que é muito interessante. Então, eu também fui estudar documentário por isso. Hoje eu faço de um pouco, né? São vários pratinhos que a gente fica equilibrando. Né? Nesse mundo, então, você fala que aqui em São Paulo tem que ser assim, Exatamente. aqui em Brasil, né? Fazer de tudo um pouquinho. Pratinhos ou forninhos mesmo, né? Que são mais forninho, pesados. Opa, tem que segurar o forninho. Mas eu sempre fui essa pessoa que pensa muitas frentes e tal. Para mim, isso não é um problema. Mas eu nunca gostei, aliás, de estar numa caixinha só. Né? Então, eu acho que para pessoas como eu, transitar assim é interessante. Tipo, eu nunca quis ser professora, mas aí as pessoas pediam tanto um curso de documentário que eu criei um, entendeu? Tipo assim, né? É meio isso, assim. A gente vai indo no fluxo. O que eu acho que faz muita parte do trabalho de todo mundo que trabalha com cultura, né? Não só porque cultura não é a carreira empresarial que você entra e fica, né? E vai, plano de carreira. Cultura é muito mais fluido, né? E mais precarizado também. Não, e o cinema é uma ferramenta primordial para a difusão da cultura, né? E difusão de informação, difusão de histórias e passar nossa percepção do mundo para outras pessoas. Exato. O tema importante agora é reflexionar sobre o papel da mulher, como foi sua evolução do papel feminino no mundo do mercado, no mundo da cinematografia, no mundo e aqui no Brasil. Então, eu te pergunto para vocês, quais vocês consideram que são as maiores pioneiras, as mais influentes no mundo do cinema? E sabemos que muitas delas foram esquecidas ou diminuídas no papel crucial que tiveram na história. Por que vocês acham que teve essa luta e esse problema de reconhecer a essas mulheres? Olha, eu acho que, assim, como você falou, o cinema e a cultura são reflexo da sociedade e vice-versa, né? A sociedade também absorve o que... Estruturalmente machista, né? Exato. E a gente vive num mundo que é machista, racista, homofóbico. Exato. Né? Então, tudo isso, infelizmente, o cinema espelha. Espelhava na produção, né? Como eu e Lorena que criamos também. Esse curso também, que, aliás, eu e Lorena damos juntos em várias versões, mas o primeiro, que é essa coisa das pioneiras e das mulheres pioneiras de cinema, a gente também não inventou, pediram. Exatamente. Né? Porque era isso, existia essa demanda. E falaram, bom, vocês que sabem dessa área, por que vocês não montam um curso? Estava no meio da pandemia, todo mundo angustiado em casa, né? Procurando o que fazer, literalmente. Lógico, foi uma boa oportunidade. E procurando né? muitos cursos, né? Muitas formações. É importante você dar voz às pessoas, Sim, porque isso. eu estou fazendo justamente Mulheres no Cinema na faculdade. E ver as meninas se como se chama? Refletir-se em pioneiras, em mulheres que tiveram um papel importante na história, é muito importante também para saber que elas não estão sozinhas, né? E que tem um caminho que pode ser bastante produtivo e representativo na indústria. É o que a gente fala, né, Lorena? Representatividade importa. Sim. E assim... E a gente fala isso em todas as frentes. Para você ver o poder da representatividade, sem dar nomes aos bois, a gente viu um Brasil, nos últimos anos, ter figuras que foram saindo dos porões, assim, com ideias retrógradas, ideias né, absurdas, que você fala, onde estavam essas pessoas? Mas elas, quando se viram
com líderes que as representavam, não, elas se começaram a ter de sentiram novo voz, né? legitimadas a se manifestar em público. E ficou algo bem impressionante, porque não na Exatamente. quantidade pouca, né? Entendeu? Então, assim, se desse lado, né, sombrio da força, você vê que a representatividade importou tanto, do outro lado, construtivo, também importa. Então, é importante você ter cineastas mulheres, cineastas negros, cineastas LGBTQIA+, entendeu? Porque as pessoas veem que elas são legitimadas, que elas podem, que elas têm voz, que elas têm histórias, né? E que as histórias interessam, né, Lori? E a gente gera possibilidade de futuro, né? Porque é isso, olhando para o passado é essa roupa que não serve mais, como diria o Belchior, mas também é um processo muito importante da gente vislumbrar, né, possibilidades concretas de futuro e de como melhorar o nosso presente também. Então, quando a gente olha para a cinematografia do cinema e entende que as mulheres elas foram completamente deletadas dessa história, né, foram colocadas para o lado, para os bastidores, ou realmente retiradas dos holofotes, a gente entende que isso é realmente um projeto do patriarcado, da sociedade, né? Isso é intencional. Não estou dizendo que os homens fizeram isso. Não, tem muitos homens que, inclusive, digamos assim, fazem uma meia-culpa, se lamentam. Né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, mas, por exemplo, uma das grandes pioneiras, que não tem como a gente não passar por ela, na verdade, a gente sempre começa por ela, tanto quando a gente dá esse curso das pioneiras do cinema, que ele é mais historiográfico, que a gente vai realmente do comecinho até os dias de hoje, como o curso Cineastas Substantivo Feminino, que a gente deu uma versão em parceria com a Cinemateca, agora no mês de março, no mês das mulheres. Então, a gente sempre passa pela Alice Guy. Porque a Alice Guy... Uma das pioneiras do cinema narrativo. Ela é a mãe do cinema narrativo. Ela é a primeira, Pioneira das pioneiras. Pioneira das pioneiras. Quando o cinema foi inventado em 1895, em 96 ela já tinha filmes que já estavam sendo exibidos, né? Filmes produzidos, exibidos, entre eles A Fada do Repolho, que seria o primeiro, digamos assim, desses. Que acho que foi... os direitos foram acreditados para o assistente de fotografia, foi algo... Esse foi, acho que, a Paixão de Cristo. Esse foi a Paixão de Cristo, exatamente. Exato. Porque aí é isso, é o que eu estou falando em relação, por exemplo, também ao papel dos homens. Como é que os homens podem ser aliados nesse sentido? Um dos primeiros historiadores do cinema, que é um francês também, que é o Georges Sadu, ele escreveu a Enciclopédia do Cinema, né, a primeira que a gente conhece, assim, organizada, que realmente faz, né, um grande apanhado do que foi produzido nos primeiros anos do cinema, até a década de 40. E foi ele que acreditou, e isso está num documentário, né, sobre Alice Guy, que chama Be Natural, da Pamela B. Green. Ele acreditou apenas 2 filmes para Alice Guy. Um que ela nunca tinha dirigido e outro que era uma co-direção, na verdade. Né? Sendo que ela tinha produzido um monte. Exatamente. Inclusive, esse documentário ele foi recapitulando e foi uma ferramenta porque ela se ajudou a descobrir filmes que estavam ocultos. Sim, né? Ela dizia isso, e a filha dela também, que ela chegou a produzir mais de 1000 filmes. Mas desses filmes, muitos se perderam por conta da característica do formato, da película, né? Que era altamente inflamável, né? Nitrato de prata é altamente inflamável, mas não só por isso, por um descaso, um desleixo também com a produção dela. Então, ela foi funcionária do Gaumont, que até hoje é uma empresa muito reconhecida de cinema na França, mas depois dessa passagem dela pela Gaumont e que ela fundou o estúdio dela nos Estados Unidos, a Solax, teve essa questão de realmente de acomodação, armazenamento, como que esses filmes foram guardados, a coisa da preservação, que é muito importante mesmo, porque senão a gente não tem memória, né? Não tem nada. Então, desses 1000 filmes, digamos que 300 delas sobraram. E desses 300, boa parte deles, a Cinemateca Francesa conseguiu recuperar, mas outros não conseguiu. E outros têm essa questão de estarem com nomes que talvez, de repente, não sejam dela. Tinha que modificar já livros de história de cinema que tinham já sido publicados. Fazer retificações, né? E o triste no documentário mostra como Alice Guy, em vida, estava querendo que suas memórias sejam publicadas e não estavam sendo aceitas. E só foi depois da morte dela que, em realidade, já teve um pouco mais de peso e repercussão. Que a gente só dá valor, né, literalmente, depois que perde. Né? A gente faz até uma brincadeira, né, no nosso curso, que a gente brinca, assim, para tornar isso mais, né, também aprazível, um pouquinho mais aprazível, porque é uma fabulação, né? Então, assim, de como o cinema, na verdade, aparentemente é isso, ele foi criado,
né, pelos irmãos Lumière, ele foi fabulado pelo Méliès, depois ele foi aperfeiçoado pelo Griffith, e aí veio o Eisenstein com a montagem. Então, assim, só homens, mas no meio disso tudo, ou eles tiveram mulheres ao lado, ou eles tiveram mulheres ensinando eles. E a presença feminina no começo do cinema era muita. Sim, Só sim. começou a ser maioritariamente masculina quando já virou uma indústria, né? Sim. Exatamente. Né? A gente sempre cita, né, o documentário E a Mulher Criou Hollywood, né? Todas essas obras são complementares, né? Além dos livros e tal, mas são filmes que dialogam. Então, a gente sempre fala, assistam, né, como se fosse uma mostra, vai vendo, né, um depois do outro. Porque é isso, a mulher... E isso, de novo, reflete a sociedade. Quando o cinema era uma coisa amadora, mambembe, em que os homens de negócio não estavam prestando muita atenção porque não viam como fazer dinheiro ali, a mulher podia brincar ali. Ela podia criar, e ela ajudou a criar as estruturas dessa indústria, né? Exatamente. Né? A montagem, o figurino, o roteiro, né? Direção, produção, tudo. Depois, né, com a crise lá de 29, né, resumidamente, e precisando achar outros negócios, os homens também foram vendo, os grandes empresários, né, de que o cinema estava começando a dar dinheiro, já dava dinheiro, né, já tinha filas para ver, para pagar e tal. E aí as mulheres foram sendo empurradas, porque se tornou uma coisa de executivo. Exato. Né? Se tornou uma indústria, uma linha de montagem mais estruturada, não que não fosse antes, né? Aí no começo o cinema era visto como um cinema de espetáculo, né? Exato. E até era diminuído. Aí já quando teve uma importância industrial foi que chegou a invasão, não a invasão, mas a presença masculina maioritária. Existia, mas né, era mais igual, engraçado, né? Sim. Quando era mais artístico, ele era mais igual, talvez porque também trupes artísticas, não que não tivesse, obviamente, o machismo ali, mas eram um pouquinho mais equilibradas, né? Ou menos desequilibradas. E aí, com essa coisa mais, entrou para o capital, para o fordismo, né? A mulher foi sendo meio escanteada ou colocada em funções subalternas. Então, deixou de ser a diretora, a autora, eu tenho né? que, para mim, né, tá nesse modelo, né, do que a gente chama de pré-cinema, ou primórdio do cinema, que o cinema era visto realmente como uma curiosidade científica, e depois passou a ser até, né, uma questão de uma atração numa feira de diversões, ou mesmo um circo. Mas era isso mesmo, eram os cinemas Nickelodeon, exatamente, que são aqueles cinemas que eram super baratos, porque eles eram vistos realmente como, não sei, você pega... frugal, né? Uma coisa lê a boa. sua mão, né? Era alguma coisa nesse sentido, Um assim. cineminha. Né? Mas existe esse cinema até hoje, mas, né? assim, Só que... eu tenho para mim que, na verdade, as mulheres estavam muito à frente desse processo também, porque as mulheres tinham essa capacidade de aglutinar, né, de combinar essas forças criativas e de fazer realmente essa pré-indústria, digamos assim, acontecer. Claro que a gente está pós-revolução industrial, mas ainda assim, como o cinema ainda não era essa produção fordista, né, as mulheres conseguiam realmente estar à frente. Né? E não só, a gente está falando, claro, dos Estados Unidos aqui majoritariamente, né, da França, porque ali seguia, inclusive, migra para os Estados Unidos, e é muito importante para essa transição também que ela vá para lá, porque ela leva esse modelo do cinema francês para os Estados Unidos, que vivia num outro processo, né? Então, e como que essas mulheres elas começam a realmente tomar a frente, né? Então, não só ela, mas a Louise Weber, que se tornou, durante quase 20 anos, a diretora mais bem paga de Hollywood, né? E também foi dona de estúdio, e trabalhou com Griffith, né? A própria Mary Pickford, que foi sócia do Griffith, do Chaplin e do marido dela, do Douglas Fairbanks, na United Artists, que é uma dessas, né, indústrias, estúdios que ficaram tão grandes que perduraram até hoje, né? A United Artists foi comprada pela MGM, a MGM foi comprada pela Disney agora, eu acho. Né? Enfim. Então, assim, essas mulheres estavam lá. E não só lá. Então, a gente falou do Eisenstein, né? Que é o Sergei Eisenstein, o soviético. O Eisenstein teve uma grande professora, que é uma das mães, na verdade... Mães é ótimo, porque é, né, esse sentimento maternal. Mas, assim, é uma das pessoas do cinema que elaborou o que seria, então, a montagem. Né? Então, que é a Sfichub. Ela criou o que a gente chama hoje de filme de compilação. Que ela fez o primeiro filme de arquivo, né? De compilação de arquivo da Revolução Russa. Então, o filme se chama Queda do Império Romanov, né? Que eram os Romanovs, né? Os czares.
E o material estava todo perdido, né? Sim. Perdido não. Ele estava espalhado Ele tava pela espalhado, Rússia. Porque exatamente. a Rússia, os revolucionários, né, bolcheviques, documentaram tudo isso, todo esse processo. Mas estava um material desorganizado, guardado em pastas, vamos dizer assim, né, em rolos. E ela foi lá e organizou e deu uma história, uma narrativa a isso. Então, é o primeiro filme que a gente chama de documentário de montagem, né, de found footage, né, que é a imagem que você não filmou, mas que você vai lá e monta e dá um significado a ela e tal. Então, não só ela, né, a grande parceira do Dziga Vertov, que é um grande mestre também do cinema russo. Então, assim, as mulheres estiveram em várias frentes em vários países, não é só em Hollywood, só na França, ou só a Rússia, né? E aqui no Brasil também. Mas é isso. É quase como se o feito da mulher fosse meio dado por garantido, não é para valorizar, né? Eu tenho uma piada, assim, que eu brinco sempre, assim, que o homem lava a louça, a mulher tem que bater palma, obrigada, você lavou a louça, você até secou a pia, nossa! E estou brincando assim, com essa metáfora de casa, mas quantas vezes um homem vai bater a palma porque a mulher lavou a louça, fez o que tem que fazer de casa? Como se fosse a sua Nunca vi um obrigação, homem fazendo exato. isso. E não que não seja a obrigação da mulher também, mas é também do Obrigação homem. compartilhada, né? Agora, quando um homem é super assim, ele é super elogiado, porque ele é super Inclusive, presente. tem memes, né? Que Tem, vem a mulher e fala bravo pro marido e ele exatamente. faz como um cachorrinho. Exatamente. Mas a gente teve isso recente, por exemplo, Né? nessa temporada de premiações, que já encerrou, mas já está recomeçando também, né, que acaba com o Oscar, justamente. Então, um cineasta como Christopher Nolan, um inglês, que fez o Oppenheimer, ele é super elogiado só pelo fato dele existir. E a gente ouviu isso, assim, de colegas, não só de pessoas, digamos, anônimas, assim, cinéfilas, mas que tinha que agradecer pelo fato dele existir, dele ter nascido. Gente, por quê? E aí, em contraponto a isso, a Greta Gerwig, que é a diretora de Barbie, ela não é considerada tão capaz ou responsável por um feito tão absurdo quanto o dele, sendo que ela foi responsável pelo filme de maior bilheteria do ano. Né? E não só isso, o filme que foi um fenômeno cultural. Tinha um contexto por trás, né? Então, até a academia também não reconhece isso, tanto que não a indicou na categoria de direção. Mas que foi bastante falado nos Oscars. Sim. Foi, mas muita gente diz que ela não foi esnobada. Até meu colega, amigo, que comentou o Oscar comigo no UOL, o Roberto Sadovski, a gente teve várias discussões sobre isso, online, offline, que eu dizia como que... e eu concordo, todos que foram indicados são grandes nomes da direção, né? A Justine Trier pela Anatomia de uma Queda, o que ganhou o roteiro, aliás, o Jonathan Glazer, que ganhou o melhor filme internacional pelo Zona de Interesse, o Nolan, não estou tirando o mérito do Nolan, do diretor Scorsese, que ele é, eu gosto do cinema dele, Scorsese e a... Não, são 5. São esses, né? São 5. Citei são todos. esses, citou todos. Enfim, todos ali têm méritos. Ninguém falou que eles não são. Mas você fica pensando, mas o que a Greta... O Lanthimos, que é o Yorgos, né? Maravilhoso, grego, do Pobres Criaturas, que está no Festival de Cannes esse ano de novo com outro filme com a Emma Stone, né? Nossa. O Kinds of Kindness. Kinds of Kindness. Que eu tô já curiosíssima. Mas, enfim, aí ele me rebatia assim, mas quem que você tiraria? Mas aí eu falava para ele, mas não é questão de quem que eu tiraria. Para mim, o conceito... Não, podia incluir porque tinha que ser 5, mas dizendo assim, o que passa na cabeça da pessoa quando ela vai votar, o que passou na cabeça da maioria das pessoas, que quando foi votar, não disse, não, a Greta tem que estar nessa lista. Não disse. É isso que eu estou dizendo. Porque você não tem que chegar no ponto de quem que você tiraria. Você tem que chegar no ponto de a lista que veio. O que aconteceu que a Greta não estava entre esses 5? Sim. Independentemente de a quem eu razão por aqui ela não foi Independente de quem eu tiraria. Não é assim que você vota. Você não exatamente. vota assim, em quem que eu não votaria? Então, eu voto nesse. Você vota em quem que eu votaria. O que aconteceu que as pessoas não votaram nela? Né? Por quê? Porque talvez achassem, Barbie é um filme muito comercial, é um filme de marca, é uma ação de marketing, não é tão autoral relação assim, com o produto e com o que supostamente a Barbie representava nos começos, né? Esse estereotipo da mulher, da mulher perfeita. Eu acho que essa banalidade, isso, né? Exato, que é isso e as pessoas não entram... E assim, aí para mim é meio hipócrita dizer, mas é porque Barbie é um fenômeno de marketing. O Avengers não é. Não é para vender boneco também, não é para vender camiseta, boné, tudo, não é.
Entende? Então, assim... é quando o filme para o Porque público masculino exatamente, é universal. Entende? exatamente. Porque eu fiz uma metáfora, vou ser rápida aqui. No dia que o Barbie estreou, o mundo estava pintado de rosa, pink. E eu nem gosto tanto de rosa pink, até gosto de rosa, mas não é assim, nossa, né? Mas estava tudo cor-de-rosa. E aí eu fui entrar na rádio para falar e tal. E o apresentador, na rádio que tem futebol também e tal, me chamou para conversar. E aí ele, muito daquele jeito básico, hétero, homem, do futebol, falou, mas a gente não aguenta mais, né, Flávia? Putz, tudo tá cor-de-rosa, até a vitrine tá cor-de-rosa, sorvete cor-de-rosa. Aí eu brinquei com ele assim, né, bem passiva-agressiva, falando assim, engraçado, né? Mas calma que vai passar, eu também não aguento mais esse rosa, tudo é rosa, insuportável, no cinema é rosa, que saco. Mas, por um outro lado, vai passar. Pensa assim que é tipo a Copa do Mundo, que você tem que aguentar o mundo Exato, verde e amarelo, Brasil verde e amarelo por 3 meses. E não aguento mais. O Brasil amarelo, tudo é verde e amarelo. Cutucou a ferida. Eu falei, mas ele passa. Olha só, a Copa também passa, vai passar. Sabia? Nem todo mundo gosta de futebol. E essas pessoas aguentam esses 3 meses do país de verde e amarelo, tudo é verde e amarelo, monotemático. Só que quando é um esporte que ainda é também machistamente, majoritariamente ligado ao mundo masculino, porque tem muita mulher que curte futebol e entende, tá tudo bem, né? É um fenômeno cultural. A Copa não é um fenômeno de marketing para vender, para fazer merchandising, para ganhar dinheiro. A Copa é um fenômeno espontâneo que aparece, cultural. Nem o El Niño é um fenômeno espontâneo mais hoje em dia. Amei essa cutucada. Mas não é? Então, assim, entende que quando você vira o espelho e joga do outro lado, a recíproca não é verdadeira. Né? Aí fica inconfortável então, assim, a mulher incomoda até quando ela está dentro do mercado. A pessoa que fez o filme que mais deu dinheiro para a indústria, no prêmio da indústria, é esnobada como diretora dessa indústria. Então, e aí o povo fala, mas não é tão autoral assim. Pois é, mas o Avatar, que é um filmaço super assim, o James Cameron foi indicado à direção. Aí o povo fala, não, mas o Avatar tinha uma inovação tecnológica. Tem sempre um mais. Tem sempre mais. Entendeu? Mesmo ele sendo menos cinema, mas tem mais inovação tecnológica, ganha. Eu curto Avatar, viu, gente? Eu sou daquelas polêmicas que eu viajo. Pra mim não é cinema. Eu viajo no Avatar. Eu gosto também, particularmente. Mas não é cinema. É um Nickelodeon meu. Então eu vou lá, viajo nos azuizinhos, esse da água. Mas podia ser um VR. Pois é. Ele podia fazer um experimento VR em vez de filme. Mas ninguém diz isso do James Cameron. Porque ele esquece roteiro, não tem roteiro os filmes do Avatar. E o da Greta tem pra caramba, tanto que foi indicado, né? Exato. Mas, enfim, eu divaguei aqui, mas só pra gente... Só pra você ver como a gente é chata, mas é necessário, né? Bom, pensando Alguém tem que ser chato. Pensando na perspectiva uma aquariana feminina. E uma pisciana. Você são aquariano e pisciano? Eu sou aquariana e pisciana. Uma dupla insuportável, gente. Mas se ama. Que é o importante, estar juntas nas opiniões. Bom, como a perspectiva feminina influencia a estética visual e narrativa dos filmes através de histórias no cinema? De várias maneiras. Assim, aquele item que você leu, por exemplo, na minha apresentação, chama Filmologia Feminista, justamente é a crítica de cinema feita por mulheres, para mulheres e pelas mulheres, né? Então, a filmologia feminista ela é o estudo não só dos filmes, que são de autoras mulheres, mas de como que o olhar masculino, que a gente chama, o male gaze, ele tem uma influência muito grande na nossa cultura, na nossa sociedade, na maneira que, especialmente os homens, mas também as mulheres, eles são formados, eles são educados, digamos, pelo audiovisual. Né? Então, se você assiste filmes que só conseguem enxergar as mulheres sob 2 vieses dentro desse olhar masculino, ou seja, essas mulheres elas são objetos de desejo, hipersexualizadas, né? Exatamente. E aí, por elas serem objetos de desejo, muitas vezes elas também têm uma sexualidade, né? Elas têm, digamos, uma autonomia, e aí, por conta disso, elas acabam sendo emasculadas da sua sexualidade mesmo. Então, elas são vistas como uma ameaça. E aí, essas mulheres desejadas, elas são castigadas. Então, quase sempre são aquelas personagens que têm um final muito trágico. Elas são mortas, ou elas enlouquecem, ou elas são presas. Elas podem até se redimir, mas, assim, elas não vão ter um final feliz. E aí, por outro lado, você tem aquela mulher que ela é feita para ser um objeto de
adoração, de contemplação. Ela fica num pedestal, no altar, mas Esse ela papel materno, né? mas ela não tem Tinha que sexualidade, ser- exatamente. exato. Ela é a A mulher para sexualidade casar. feminina incomoda Incomoda muito para a bastante, sociedade incomoda atual. bastante. E aí, por isso que também eu acredito que a sexualidade feminina, e não só a sexualidade, mas a subjetividade feminina, ela seja tão importante para as cineastas. Né? Eu acho que é nessa direção também que elas vão encaminhar as suas histórias, porque elas sentem uma carência muito grande de ver narrativas femininas representadas nas telas, mas também de ver essas dicotomias, de ver essas diferenças, de ver ambiguidade, verdade, né? Então, mulheres que são mais próximas das representações reais de mulheres, e não essas mulheres extremamente idealizadas ou extremamente estereotipadas, né? E aí a gente tem, enfim, a gente está falando de Alice Guy aqui, mas seguindo nessa história, aí a gente vai ter Dorothy Asner, que é uma diretora sapatão, entendeu? Que fez filmes na década de 30, na década de 40, com mulheres como protagonistas, e mulheres muitas vezes dizendo, não, olha, não quero esse homem que está querendo impor a presença dele aqui para mim, ou que ele está querendo me assediar, né? Aquela cena do A Vida é uma Dança, que é maravilhosa, que ela está sendo perseguida na rua, e aí está chovendo, deixa que eu te empreste guarda-chuva. Não, não quero, eu vou pegar um ônibus bem ali. Não, então deixa que eu te levo de carro. Não, não quero. Aí ela fala 5 vezes, e o cara não entende. O filme é de 1940, para ver só. Mas ele finalmente, desiste meio que dela, e ela realmente não cede. Não queria mesmo. Né? Não cede. E aí é o contraponto que a gente tem essa personagem que quer, né, chegar num lugar, ela quer ser bailarina, e ela reencontra uma amiga dela das antigas, que, né, era bailarina junto com ela, mas que hoje ela é uma dançarina de cabaré. E ela tá muito feliz com a vida dela, porque ela disse que ela tá ali para fazer os homens de idiota, para ganhar dinheiro. Esse filme chama Dance Girl Dance, né? A Vida é uma Dança. A Vida é uma Dança. A gente exibiu, né, numa co-curadoria com a Cinemateca Brasileira, nessa última mostra que a gente fez a curadoria, no mês da mulher, e que a gente também fez um curso, né? O curso acompanhou. Quem quiser, aliás, o curso está disponível no YouTube da Cinemateca. Então, entra lá. São 4 aulas. São 4 aulas e a gente vai falando dessas, né? E é isso que a Lorena está falando. O que eu acho que faz toda a diferença, assim como ter diretores LGBT. Exato. Assim como ter diretores negros e negras. Justamente iria falar disso. Isso, acho que ajuda muito na parte da representatividade, de fidelidade da representação dos personagens que vão estar na tela. Né? E humanizados, Exato. né? Que não seja sempre... O movimento, né, dos direitos negros tem uma palavra muito boa que eu aprendi, que é o token, né? A tokenização, né? Não só o movimento negro, mas eles usam. Exatamente. Que é o único negro do projeto, ou o único diretor negro, ou o único negro da história, ou a única mulher, ou o único LGBT e tal. Que é como se estivesse ali para validar, tá ali, né, para validar. Pronto, tem. É o tal do... Até tem um amigo gay. Até tem, entendeu? Que é isso, assim, é um ali. É diferente de você realmente conviver, de realmente incluir, de ter, por exemplo... Quantas pessoas LGBTQIA+, são CEOs de grandes empresas? Ou grandes diretores reconhecidos? Exatamente. Quantos a gente tem? Em que realmente são assumidos. E não precisa ser militante, ninguém tem nada a ver com a vida íntima de ninguém. Mulheres brancas a gente já tem poucas. Exato. Imagina se a gente for fazer mulheres racializadas, mulheres queers, homens queers, homens negros. Quantos Almodóvares a gente tem? Entende? Que contam histórias de mulheres e de homens héteros ou homens gays. Mas quantos diretores assim, com esse perfil e que são respeitados a gente tem? Não é para ter um só também, né? Exatamente. Entende? Porque o Almodóvar, uma hora ele vai morrer, gente, normal. Entende? Não, eu tô aqui esperando que ele esteja ótimo de saúde. Eu vi que é por muito mais tempo. Ele tá fazendo um filme agora em língua inglesa, vai ser o primeiro filme, o longa dele em língua inglesa. Mas é isso, tem que ter outros para seguir, né? É como a Angela Davis falava, uma levanta a outra, Exato, né? não é um As mulheres token, precisam se somar. E, como falei, é importante essa representação, porque, inclusive, quando na tela é representado a pessoa LGTB, também é representada de uma maneira estereotipada, muito, né? Sim. O homem gay tem que ser afeminado, tem que gostar de ser ou cabeleireiro, ou consumista, fashionista, né? Então, ou a mulher lésbica tem que ter rasgos masculinos.
que a população LGTB é muito variada. E essa variação é necessária mostrar no cinema Com certeza. e não colocar-nos em uma caixinha, né? E sabe outra coisa que é fundamental, não só para a formação desse olhar, mas para a mudança de perspectiva, para a mudança de mindset, é justamente também você não ter só a cineasta mulher, ou cineasta homem negro, ou cineasta gay, né? Enfim, a cineasta pessoa trans. Você tem que ter ela cercada por pares que realmente dialoguem, né, com aquilo ali. Porque, do contrário, assim, muitas vezes você não consegue chegar onde você quer. E aí, muitas dessas diretoras que a gente estuda, né, que a gente escreve sobre ou dá aulas sobre os trabalhos delas, elas têm isso no DNA, né? A própria Dorothy Eisner só trabalhava com roteiristas mulheres. Era, né, uma coisa que ela fazia questão. Tem a Nurit Aviv, que é uma grande diretora de fotografia, que trabalhou com a Agnès Varda, que trabalhou com Marguerite Duras, trabalhou com várias cineastas, né, importantes, não só cineastas mulheres, mas cineastas homens. Mas olha a diferença de uma mulher, que é justamente aquela que faz o enquadramento, né, que pensa realmente todo o aspecto visual do filme, ser mulher também. Né? A Inês Godard, que também trabalhou muito com a Varda, né? A Chantal Akerman, que é essa diretora belga, que, enfim, né, ela hoje é responsável pelo filme mais laureado, digamos assim, do momento. Do nada, né? Ele aconteceu. Exaltado, que é o engraçado. Jeanne Dilma. Jeanne Dilma, ele foi tido hoje para uma eleição da Sight and Sound, que é uma publicação britânica ligada ao BFI, né, que é o British Film Institute. Então, ela foi considerada uma eleição feita por críticos e cineastas do mundo inteiro, né, que é feita a cada 10 anos, desde a década de 50, o melhor filme de todos os tempos. O Jeanne Dilma, que é esse filme de 75, que a Chantal Akerman fez quando ela tinha apenas 25 anos, mas ela bateu o pé para o produtor dela, que era homem, e disse, olha, eu quero uma equipe toda feminina. Ou tem que ser majoritariamente feminina, senão eu não vou fazer esse filme. E ela conseguiu. Assim, ela ouviu, mas isso está impresso, inclusive, na película, está impresso no filme. A gente vê que é um filme feminista. E o filme né? fala muito da condição da mulher. Resumidamente, o Jeanne Dilma também mostramos, né, nessa mostra, Sim. mas ele vai ganhar sessões. E a sessão estava cheia, né? Tava Apesar de ser um filme de linda. quase 4 horas. Apesar de ser num domingo, horário do almoço da família, né? É Jeanne Dilma, né, do jeito que a gente fala. E é o cotidiano de uma mulher pequeno burguesa ali, né, classe média na Bélgica. Ela perdeu o marido, e aí você não entende muito bem. Logo no início, assim, você entende, mas não entende como é que essa mulher vive e mantém o filho adolescente, que só se preocupa em estudar, só se preocupa com a vida dele. Não se preocupa em entender de onde que esse dinheiro está vindo, né? A mãe Nem com a mãe, é uma viúva, como é que ela está. Eu até entendo que o adolescente se preocupe com a mãe, porque 99% dos adolescentes não se preocupam com seus pais e não conseguem enxergar seus pais. É uma fase. Nós fomos adolescentes. É verdade, é uma fase da Filho vida. me pergunta, como foi teu dia? Exato. Nada. É uma fase da vida que você está tão preocupado em se construir que você não Exato. tem a inteligência emocional de olhar seus pais, né? Depois a gente envelhece melhor. Mas a questão é que esse menino, ele nem se preocupa em entender de onde vem esse dinheiro. Talvez que ele foi criado assim sempre e continuou, entendeu? E ela também não leva essa problemática, a gente entende isso. Enfim, só que ela se prostitui nas horas vagas. Não, Mas só que ela não tem muita. Só que ela não tem horas vagas, porque ela trabalha muito em casa. Porque assim, ela trabalha, ela acorda. E você vai vendo, a diretora vai E ela construindo. atende em casa também. Ela atende em casa. Com o filho? O filho está na escola. É, o filho, É um adolescente, né? Já. Ele tem 17, está no segundo grau. Mas assim. A questão é que ela trabalha loucamente em casa. Ela acorda, ela faz o café. Vida não, mas para cuidar da casa. É muito o trabalho doméstico. Todo mundo aqui sabe. E aí, né? como ela trabalha o tempo dentro do filme, ela meio que faz essa dilatação desses momentos. Então, ela descascando uma batata, a Jeanne Dilma, a personagem, Maravilhosa. é uma cena que dura 5 minutos. Porque dura, e a né? gente Se você fica cascar realmente angustiado, né? Sentindo esse... Mas isso é parte da Claro. condição feminina. O trabalho doméstico é isso. É um excesso de repetições e... A vida doméstica Marasmo, é essa. né? Assim, um homem que mora sozinho vai fazer isso também. Ou que ajuda na sua casa. Né? Não é essa questão. Mas a gente vai entendendo toda essa dinâmica, né? Da vida doméstica, do trabalho que essa mulher faz, do quão trabalhoso é. Mas esse filme não é um filme de discurso.
Não é assim, eu trabalho tanto, eu tô exausto, se fosse uma mãe Ela não latina, fala né? um ai, ele é hiperrealista. A gente tá ali, vivenciando. Se fosse uma mãe brasileira, italiana, Exatamente. latino-americana, ela Vai... me mato de trabalhar por você, não sei o quê. Não, ela tá lá silenciosa, lá em toda essa mecânica, lava roupa, de quarta-feira é o dia do frango à milanesa, quinta é o dia da môndega, não sei o quê, e vai no mercado. E no meio disso tudo, para manter, ela se prostitui. Nossa. Entende? Então, assim, é um filme muito interessante, que ele trata de muitos assuntos sem discurso. Eu acho que um diretor, não que os homens não tenham capacidade de fazer filmes maravilhosos sobre mulheres, pelo contrário, a gente tem casos aí com grandes personagens femininas. A questão é que eu não veria um homem conseguir traduzir isso tão bem sem ter o olhar de quem acompanhou uma mulher assim. Eu tenho, muitas dizem que a Jane Dilma deu muito esse filme para a mãe dela, né? Não, Pensou a Chantal dedicou para a mãe né? dela, Natália. A Jane Dilma não, a Chantal, diretora, Isso. dedicou para a mãe dela. Eu tenho certeza que por ela também ser mulher, ela acompanhou mais essa rotina da mãe. Entendeu? E via o que era a rotina da mãe e das mulheres, e teve mais proximidade. Tão jovem aos 25, um homem de 25 talvez não tivesse tido. Em geral, tá? Se tô faz até aquela generalizando. comparação, É o que né? a gente fala de lugar de fala, né? Tô Mas digo generalizando. assim, se faz né? até aquela comparação, porque Orson Welles tinha 25 anos quando fez o Cidadão Kane. Então, assim, ele estava interessado por outras coisas. É isso, o homem, ele se interessa muitas vezes. Eu acho que esse é um bom exemplo, até não estou jamais comparando os dois filmes, até porque, para mim, eles são de fontes e matérias completamente diferentes. Sim. Mas eu digo assim, o homem se importa com o macro, com contar a história Exato. de um grande magnata da comunicação e experimentar com a linguagem o máximo que ele puder, porque é isso, é essa coisa da exibição. Né? Enquanto que a Chantal faz um a filme simplicidade da vida. que é simples, Sim. que é para dentro, mas é que é altamente refinado. Exatamente. Que é um filme que rompe completamente com o cinema clássico. Então, a gente que está acostumado com filmes com começo, meio e fim, né? Que Filmes que tem toda aquela leva o historinha, espectador da mão desde o quebra começo. com as tuas expectativas, porque tu assiste um filme de 3h20, que é um suplício, assim, porque é a vida daquela mulher. Né? Então, você tem que realmente estar disposto, né, a entender que isso daí é um deslocamento desse olhar, digamos assim. Exatamente. No filmaço. Bom, entrando agora na parte de apoio, de que maneira as redes de apoio e organizações femininas no cinema fomentam oportunidades de mulheres no trabalho, no mercado, e que estratégias vocês consideram que se podia elaborar para promover uma maior igualdade? A gente pode falar de mais mulheres, né? São uniões, né? Isso que ela disse que é uma coisa puxa a outra, né? Sim. É isso. Eu acho que a gente já tem, né? Por exemplo, a gente tem várias associações de mulheres profissionais que foram sendo criadas nos últimos anos, tá? Não só no Brasil, no exterior. Assim, a França tem um trabalho mais forte há mais tempo. A Suécia tem, né? A Suécia está totalmente focada nos 50%. A Inglaterra e tal. Mas a questão, assim, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, por exemplo, direção de fotografia. A gente tem o DAFB, que é o coletivo das mulheres diretoras de fotografia, que também vão lá fazer algo que a gente chama de advocacy também, né? São mais as produtoras que fazem isso, mas o advocacy é fazer uma presença política, né? Um lobby do bem para termos políticas públicas, né? O DAFB, nesse caso da fotografia, as mulheres vão indicar outras fotógrafas, vão valorizar, vão mostrar o trabalho das fotógrafas, mostras dedicadas a fotógrafas e tal. A gente tem o Elviras, que é o coletivo de críticas de cinema. Foi onde a gente se conheceu. Então as críticas vão trocar ideias, vão se conhecer, vão indicar outras críticas. A gente tem, por exemplo, o Mais Mulheres, que você falou, que é um coletivo de lideranças de várias áreas no Brasil inteiro. Então, tem mulheres que são da produção, nós que somos também, eu que sou da comunicação, Lorena também é da produção. Tem mulheres que são do roteiro ou diretoras, várias diretoras do Brasil importantes estão no Mais Mulheres. As mulheres da produção e da política pública também trabalham muito nessa coisa do advocacy, para quando leis forem serem criadas e aprovadas lá em Brasília, políticas públicas, ter gente lá advogando em prol das mulheres do cinema, de editais inclusivos, de políticas e da taxação do VOD, para que o imposto do VOD, do streaming que todo mundo ama, volte para a produção do Brasil. Então, assim, a gente precisa atuar em várias frentes
para conseguir formar essa cadeia. Não adianta uma só trabalhar sozinha, Exato. né? A gente pensa que a atuação no audiovisual brasileiro, e também por sermos mulheres, ela acaba sendo muito política. Então, entidades, né, nós fazemos parte, inclusive entidades de classe, Sim. como eu faço parte da ABRA, que é a Associação de Roteiristas, e faço parte da Abracine. Flávia é vice-presidente da atual gestão Isso. da Abracine. Então, essas entidades elas estão representadas em outros agrupamentos que são muito importantes para entender não só as políticas públicas, mas o próprio futuro e os caminhos do audiovisual brasileiro. Por exemplo, agora a gente está numa grande batalha pela regulação do VOD. Né, com Sim. os streamings, principalmente, com essas plataformas internacionais, né? E aí fazer parte do Congresso Brasileiro de Cinema, por exemplo, que voltou agora depois de 11 anos, tinha tido a última edição, e aí a gente teve ano passado, e a gente teve representação da Abracine, teve representação do Mais Mulheres, o Conselho Nacional de Cinema, que já reuniu esse ano. Então, assim, tudo essas engrenagens, elas agem juntas para que a gente tenha não só políticas para o audiovisual, mas também políticas afirmativas para as mulheres. Isso. Porque, assim, você vai incluir mais mulheres, daí o nome do coletivo, em projetos. Então, editais para direção de filmes que são dirigidos por mulheres. A gente vai ter cotas. Ou uma coisa que a gente chama de cláusula, não é cláusula inclusiva, mas é como se fosse, por exemplo, que os projetos precisem ter mulheres em posições, a gente chama de above the line, que é acima da linha, né? Que são roteiristas, diretoras de fotografia. Para garantir essa equidade na criação, né, dos projetos, não só nas funções técnicas, né, e não que as funções chão técnicas... de fábrica, digamos assim. Não que as funções técnicas não sejam cruciais, né? Sim. Mas a questão é assim, ter o poder de decisão em cima de um projeto, né? E isso faz toda a diferença. Por exemplo, muita gente criticou, vou dar um exemplo lá de fora, o Pobres Criaturas, né? Porque muita gente achou que Pobres Criaturas era um filme que, na verdade, explorava a Emma Stone. Por a quantidade de cenas de nudes, sexo, cenas de sexo que etc. tinha, que supostamente era até innecessário colocar tanta quantidade. Exatamente, muita gente achou. Mas a Emma Stone virou e falou assim, olha, gente... Que foi produtora do projeto. Ela é produtora do filme. Ela é dona do filme também. O produtor, em linhas gerais, ele é dono do filme. Ela falou, nada do filme foi discutido comigo sem eu entender que era em prol da personagem da Bela. Mas, além de tudo, não só como atriz, ela é produtora. Ela tinha direito, né, por contrato, de dizer... Alterar o projeto. Né? Uma atriz não necessariamente tem direito. Ela pode conseguir, tal, mas poder, não é nem direito. Ela tinha esse poder. E ter o poder é muito interessante, porque, de uma certa forma, blinda também o projeto. E ela também de fazer coisas que ela não quer fazer. Exatamente. Né? E eu não acho nada disso do Pobres Criaturas. Eu acho um filme que está tudo ali muito bem colocado. As cenas de sexo, na verdade, realmente não me incomodam. Mas elas não contam a história. A gente está falando não é de uma mulher com cérebro de bebê. Eu acho isso uma grande bobagem. É um autômato, é uma pessoa que não tem ali, nem é uma pessoa, na verdade. Ela está ganhando a consciência da e própria o cérebro sexualidade. De uma pessoa. E a sexualidade, digamos, é um desses botões que ela vai acionar e que vão justamente estão ligados à pulsão vital, a pulsão sexual, ela é a pulsão da vida também. E também, quando mas você... ela não vê o sexo como malícia, todo esse... com todo esse contexto social moral, e moralista. Não, que a gente vai ganhando ao longo da vida. Como ela teve pouco tempo para atingir a maturidade, ela não teve tempo. É quase como se ela tivesse sido criada isolada, sem essas referências. Então, para ela... Né? Ela até que foi, mas ela também se criou muito rápido, né? Acelerado o desenvolvimento dela. Se a gente lê isso pelo viés do realismo, realmente, né, gente? Mas o filme é uma fábula, nada nesse filme é realista. Fábula, ele é alegórico, ele é fabulesco. A gente perdeu a capacidade de fabular e tudo é um documentário. Não é um documentário. Acho que a gente vive tempos muito bicudos, porque em vez de discutir é uma palavra ótima. A autonomia do corpo dela, é uma palavra ótima. Né? A autonomia do corpo feminino, que é o que mais me interessa. O filme é sobre isso, né? Exato. A gente a vai liberdade discutir, que ela tinha sobre ela mesma, né? Você vê como incomoda? Porque aí as pessoas vão procurar problemas. Porque se fosse um homem que mostra nu, seria 365, que todo que era show na Netflix. Todo mundo ia amar. Né? Ia ser super justificado. O próprio Christopher Nolan, o Oppenheimer, tem cenas de sexo que, para mim, são completamente despropositadas e são constrangedoras, na verdade, porque ele não sabe fazer. Então, assim, elas estão ali não sei para quê ou para quem, porque, assim, não acho que elas cumpram nenhum papel narrativo, né?
Mas tudo isso, realmente, vão de decisões criativas de quem está à frente desses projetos. São homens, são mulheres, são Exato. pessoas queers. Aí a gente vai ver uma diferença abissal. Um exemplo de produtora-atriz, que eu acho que teve fez toda a diferença e tem uma grande relevância por Barbie ter sido o sucesso que foi, é a Margot Robbie. Porque se a Margot Exato. Robbie não fosse a produtora e principal estrela do projeto, esse filme não teria saído dessa forma. Exato. Porque Que era Exatamente, difícil jamais. sair, Ela né? bateu, não, e ela bateu o pé com a Warner e com a Mattel, porque eles queriam aprovar o roteiro da Greta Gerwig, que ela escreveu junto com o marido, com o Noam Baumbach. Eles queriam, tipo, aprovar tudo e fazer todas as alterações para depois gravarem. E ela disse, não. Vocês vão simplesmente aprovar tudo em bloco e vocês não vão fazer grandes alterações, porque o projeto, desde o começo, desde que eu topei e trouxe a minha produtora para cá, né, era com essa liberdade criativa. Então, tem que ser dessa forma, senão eu vou cair fora. Então, imagina se ela tivesse caído fora Exato. do Imagina. projeto. Não teria não só a produtora dela, né, mas a própria estrela. Tipo, quem seria a Barbie? Dá para imaginar outra pessoa como a Barbie? Não, né? Não, depois que fez, não dá. Depois que fez, Depois que não fez, dá. não dá. Não, mas eu digo também por isso, né? Por essa característica. Eu acho Ela que é encarnou importante comprar. excelente, excelente. É, não, e por maneira. ela ser quem ela é, né? A produtora Lucky Chap, né? LeChap. A Margot Robbie é uma atriz muito interessante, porque É uma das taças majoritárias, né? ela- Ela, o companheiro dela e mais um isso, sócio. ela tem uma produtora e ela é australiana, né? Ela nunca... É interessante que eu estava estudando meio a biografia dela nessa época da Barbie, do Oscar. Ela nunca foi uma atriz que quis ser uma estrela. E tá tudo bem, se ela quisesse ser só estrela, diva, Ela né, seria, né? tá Porque ela- ótimo, tá maravilhosa. Que nem brinca a narradora de Barbie, que é Isso. maravilhosa, como é que é o nome dela? Meu Deus, a ganhadora do Oscar. Ai, esqueci. A Helen Mirren. Helen Mirren. É. Ela diz, não, porque você olha pro olho da Margot Robbie, o rosto da Margot Robbie, você não tem como dizer que ela não é bonita. Você acha que ela é Exato, feia. é feia. Então, mas a questão é que, assim, ela nunca quis ser, entre aspas, só atriz e diva e tudo mais. Ela abriu a produtora. Para que essa produtora conta histórias dirigidas por mulheres? Prioritariamente, Né? é isso. Então, ela é parceira da Greta, Da Emerald parceira Fennell. da Emerald Fennell, que é quem faz a Barbie grávida. Ela é a diretora de um filme super, ultra, né, de vingança, que é o Bela Vingança. E do Saltburn, mais recentemente. E do Saltburn, que é esse que deu deu tudo o que falar. Então, assim, tem ações ali entre mulheres que estão contando histórias diferentes, que dão o que falar e que são legais, né? Não é que a gente não quer ver o cinema realizado pelos diretores, a gente ama. Mas é bacana ter variedade. Variedade é bom para todo mundo, né? Ninguém quer A variedade também... de visão é muito Não, e importante. até na entrar em criação do lugares mundo. que são majoritariamente, digamos assim, do domínio do público masculino, né? Então, a gente olha, por exemplo, não só filmes, vamos pensar nesse conteúdo também, que é muito consumido hoje, que é o das séries, né? Das produções Isso é seriadas. streaming, sim. Então, assim, a gente tem subgêneros como série policial, né? Ou série de detetive, essas séries, que são aparentemente para o público masculino. Quem disse? Eu, por exemplo, adoro séries de detetive, né? Policial, às vezes, algumas, outras nem tanto, né? Tipo The Wire e tal. Mas, assim, a gente tem uma série de detetive muito famosa da HBO, que é a True Detective, que está agora passando para sua 5ª temporada, terminou a 4ª. E essa série, ela simplesmente, ela tinha um showrunner, né? Que a gente chama de showrunner, o roteirista, mas que também é o produtor executivo, ele é o dono da série, né? Que era um homem, o Nick Pizzolatto. E aí, a partir da 3ª temporada, quer dizer, da 3ª para a 4ª, ele foi demitido pela HBO, e a HBO contratou uma mulher, que é a Issa Lopes, que é uma cineasta, né, estadunidense, ela tem, acho que alguma ascendência latina, que eu não vou lembrar qual é agora, óbvio, mas ela assumiu como showrunner e diretora, né, de alguns episódios e roteirista. E ela fez muito sucesso, assim, tipo, a série teve o maior êxito de todos os tempos, inclusive mais do que a 1ª temporada, que é super elogiada, né? E renovaram com ela para a 5ª temporada. Aí esse autor foi nas redes dele e fez, assim, uma série de posts lamentáveis, assim. Machista, sabe? Dizendo que estavam acabando com a criação dele, que a mulher não entendia esse nada. crescimento Então, e esse assim, reconhecimento. ressentimento, né? E olha só, a mulher não pode fazer o que ela quiser, é isso que eu digo. Pode. Não precisa só escrever filmes que a gente chama chick flick, com histórias femininas ou exatamente. comédias românticas. Não pode fazer também uma história policial protagonizada por 2 mulheres, uma das minhas
atrizes favoritas, que é a Jodie Foster, e fizeram, tipo, uma história completamente que agradou também o público masculino. Senão, não teria sido um êxito de audiência a temporada como foi, né? Se fosse só pelo público feminino. Mas o público feminino, claro, também abraçou também. Né? E muita gente que nem tinha visto a série passou a assistir a partir dessa temporada. Então, eu acho que isso é muito interessante para a gente ver como a gente está rompendo também com essas resistências, né? Exatamente. Um dos campos da fotografia, do cinema, perdão, que tem maior presença masculina também, é mais difícil de penetrar, é a parte técnica. Como as mulheres em cargos técnicos como fotografia, edição, pós-produção, pode afetar de maneira os estereotipos de gênero na indústria cinematográfica? Acho que a gente falou até um pouco disso, né? Quando a gente trouxe a essa fotografia, questão né? enfim, da própria luta da AFB e tudo. Acho que faz toda a diferença, realmente, ter mulheres na fotografia. Elas ainda são muito poucas. Sim. Né? Se a gente for pegar lá, a gente fez até um levantamento, porque também demos agora em março um curso focado no Oscar, né? Que se chamou Mulheres, Onde Avançamos? Né? Então, meio que essa pergunta para a gente entender o que falta. Em que ponto estamos, né? Em que ponto estamos e para onde que a gente quer ir. Né? Então, pensar que a gente teve poucas mulheres indicadas como fotógrafas. Eu lembro muito da fotógrafa do Pantera Negra. Sim. Né? Ainda é muito escassa a representação. Do Ataque dos Cães é mulher também, tempo, né? Sim, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a montagem que ainda era uma área predominantemente feminina no começo do cinema. Durante um bom tempo passou a não ser mais, mas hoje ela volta a ter também muitas montadoras importantes, né? Sim. Inclusive, uma delas, tipo, acabou sendo premiada esse ano, a Jennifer Bean, esqueci o sobrenome dela. Enfim, que é a montadora do Oppenheimer. Isso. Ela acabou de ser premiada. Acabou de ser premiada. Né? Então, acho que tem essa questão também. E acho que você tem total razão. Porque, apesar de serem funções mais técnicas, elas são fundamentais para a construção, realmente, do discurso cinematográfico, da narrativa. Né? Então, é importante que também tenha diversidade nessas funções. Sim, né? Em todas, né? Mas e muita gente... A pós-produção também foi uma mulher que ganhou. Não, e ainda... Que foi a chefe, né, da pós-produção e a equipe dela do Godzilla. Que foi efeitos, né, visuais. E muita gente foi inédito, diz, né? Assim. Nossa, que coisa, né? Uma mulher montando errado. Não é, não. Assim, as mulheres montavam muito na montagem. E a montadora, grande parceira de vida do Martin Scorsese e até uma Shoemaker, que tem lá 80 anos, igual ele, está montando desde Taxi Driver. Ninguém fala Taxi Driver montado por essa mulher, porque todo mundo acha que foi um homem que montou o Touro Indomável, né? E aí tem uma frasezinha mitológica dela, que dizem que o jornalista foi entrevistá-la. Verna Miles, né? Hitchcock. O que seria dos filmes de Hitchcock? Pois é. E disse assim para Thelma Shoemaker, nossa, mas uma mulher que monta esses filmes tão violentos do Scorsese, ela disse, eles não são violentos até que eu os monte. Que resposta ótima. Ela é toda fofa. Ela é toda fofa. Ela é muito toda fofa. Então, isso é muito interessante. E aqui no Brasil, a gente tem várias montadoras, né? A gente até mesmo essa semana participou de um evento com a montadora dos filmes do Eduardo Coutinho, que é um super, né, grande cineasta. Que é a Jordana Berg. Que é a Jordana Berg. Tem outras. A gente está tendo um festival, né, que é um dos festivais mais antigos do Brasil, que é o Sesc Melhores Filmes, completou 50 anos esse ano. E eu fiquei, por exemplo, particularmente felicíssima de ver um dos cineastas que foi premiado, que foi o Adilei Queiroz, com Mato Seco em Chamas, que ele dirigiu junto com a Joana Pimenta, né? Levando a sua montadora para o palco, que é nada mais nada menos do que Cristina Amaral, que é, assim, uma figura histórica. Ela é desse tamanho, a gente chama ela de Cristina, mas ela é uma potência, assim, né? Montou vários filmes do cinema marginal, né? Do cinema contemporâneo, montou esse filme, inclusive, Mato Seco, trabalha com a Adilei já há alguns anos, né? Então, é muito importante a gente conhecer essas mulheres. Vocês consideram que teve um aumento na representatividade das mulheres na parte de sindicatos, associações, júri? Porque é muito importante também a presença delas, até para reconhecer o trabalho que se está realizando. Não, isso é óbvio e notório. Tu tens essa métrica da Abracine, né? Que teve um aumento significativo. Sim, a Abracine é a Associação, né, Brasileira de Críticos de Cinema, teve um aumento na Abracine.
Mas mesmo nos sindicatos, assim, o Sindicato de Cineastas de Audiovisual de São Paulo tem mulheres na presidência atualmente. As Tatiana mulheres que vão fazer o advocacy lá em Brasília, a Débora Ivanov, que foi da Ancine, uma das diretoras da Ancine, faz várias... Foi presidente vários projetos, e foi a fundadora também, né, uma das do Mais Mulheres. Ela está sempre à frente de muitas questões. Mulheres de liderança trabalhando nas elaborações e mecanismos das leis. Paulo Gustavo, Aldir Blanc, no Brasil todo, não é só... Estou só falando do Brasil, no exterior também. Então, assim, só para você ver, você notar, a gente teve, nos últimos 3 anos, 2 mulheres levando a palma de ouro em Cannes. Uma coisa que antes só tinha acontecido há 30 anos, o piano da Jane Campion, que acho que ainda dividiu, 80, né? Dividiu 94, com né? Adeus, minha concubina. E aí, em 2021, né? E 23, a gente teve 2 francesas, né? O Titane, da Julia Ducournau, e agora o Anatomia de uma Queda, da Justine Triet. Que Cannes é esse grande cenário, né, digamos, para o mundo, assim. É o festival mais glamuroso e mais simbólico, relevante, né? Também. Ele Sim. é o que a gente chama de Big A, que aí é ele, Veneza e Berlim. Né? Mas Toronto, ele tem uma né? coisa mais mitológica, porque é na Riviera Francesa e tudo. Então, assim, o que passa por lá e o que é premiado lá se cristaliza até o seu caminho ao Oscar, à eternidade, enfim. Seja onde Então, for. vai que vai. Só por essas grandes participações, a gente vê que aumentou em todas as frentes. E a gente estava até brincando, né? Quer dizer, eu estava falando que uma expectativa minha é que esse ano tenha mais uma palma de ouro em Cannes para uma mulher. Vamos que a gente torcer tem aí a por Andrea isso. Arnold, que é uma diretora que eu amo. Eu só não estou torcendo tanto porque que é eu quero que britânica. vai pro brasileiro. Também, porque tem carinho. Porque Se o carinho também é vier para o imenso. Brasil, vai ser ótimo. Mas se não vier para o carinho, então a minha segunda opção, acho que o meu top 3, né? Tô brincando. Minha segunda opção seria a Andrea Arnold, que ela já ganhou 3 vezes o que eles chamam de segundo lugar, que é o prêmio do júri, né? É isso? Exatamente. Então, para ela ganhar um primeiro, depois de ter ganhado 3 segundos, né? Acho que seria bom. Exatamente. Bom, para finalizar, qual mensagens vocês poderiam deixar para todos nós, e em especial para todas as mulheres que estão interessadas em começar ou continuar sua carreira cinematográfica? Eu diria, não desista, né? E se una, como disse a Lorena, uma puxa a outra. Eu acho que tem um mito que eu faço questão de derrubar todos os dias na minha vida e que, quando eu comecei a entender, foi muito importante, é que a gente é criada para dizer que mulher não sabe trabalhar com mulher, mulher puxa o tapete de mulher, mulher disputa a atenção do homem com a outra mulher e tal. Existe também uma mítica. Os homens não competem entre si. Eles sempre se ajudam. São sempre, né, alecrins dourados, queridos com todos. Não é verdade isso. Mas eles também se ajudam muito. Então, assim como mulheres vão saber trabalhar junto e fazer muitos projetos, às vezes elas também não vão ser. Isso é humano, não é condição feminina. Sim. E a gente foi muito adestrada a achar que isso é da condição feminina. E mulher não sabe trabalhar com mulher. Mentira. Eu trabalho com mulheres em todas as frentes que eu trabalho. Eu trabalho com muita gente, inclusive com a Lorena. E isso fortalece, porque você vai trazer coisas, vai trazer visões, vai trazer... né? Vamos se unir. Olha só, quase que eu derrubo a taça aqui, né? Já me animei. Mas eu acho que é isso, assim. Forma sua trupe, seu grupo. E não só mulheres, forma quem tem a ver com você, né? E homens também. Eu trabalho com um monte de homem legal pra caramba também. Não é nada pessoal. A questão tem que a gente vários tá falando homens que é estrutural. São aliados, inclusive. É óbvio. É isso. Eu acho que é importante ter foco também. Porque aqui no Brasil a gente tem uma grande questão, principalmente quando produções vêm de fora, né? Acho que você já passou por essa experiência, eu passei algumas vezes lá no Pará, mas eles costumam olhar e pensar, nossa, mas vocês são polivalentes, né? Vocês conseguem fazer mais de uma coisa e fazer bem feito. Mas isso também pode sinalizar um lugar de precarização, que eu acho que a gente deve evitar. Né? Então, assim, ter foco. O que eu quero? Eu quero entrar no audiovisual? Qual é a carreira que eu almejo? E realmente, seguir esse caminho, sabe? Sim. Seguir esse caminho. Estudar, se capacitar, estar nos festivais, estar nas mostras é fundamental. Né? E se unir com as pessoas que realmente têm interesses afins. Eu acho que é isso, né? Pessoas cis, pessoas trans, eu acho que é muito importante também esse acolhimento das pessoas trans, né? Não só como mãe de uma pessoa trans não binária, mas eu acho que é fundamental essas pessoas enxergarem que elas têm espaço, que elas podem fazer o que elas querem, né? Que elas têm talento, direito, né? E tem talento, exatamente. Foi o que falta oportunidade. Né? A Viola Davis já disse ter isso. esse espaço, né? Ter esse espaço justamente para poder mostrar às pessoas que existe um espaço na indústria. Tem pessoas que estão aí para se apoiar um com o outro.
E agradeço muito você, Lorena Flávia, por estar aqui, por tomar seu tempo e passar um pouco dessa informação. Muito obrigado. Eu que agradeço, a gente que agradece, né? Obrigada, A gente eu sempre agradeço fala. muito, muito. Não é isso, é só porque cortou o que eu ia falar. Essa coisa da oportunidade tem muito a ver com algo que a Viola Davis falou quando ela ganhou lá o tal do, como é que chama? O EGOT, que ela ganhou, né? Tipo, o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony. Então, quando ela foi receber o Tony, que foi essa premiação porque ela fez um audiobook maravilhoso, ela falou... Não é porque eu sou especial, eu sou diferente de todas as outras mulheres negras que eu conheço. É porque entre mim e elas existe uma coisa que é a oportunidade. A oportunidade chegou para mim, eu fui lá, lutei, batalhei, tô aqui. Mas para todas essas outras, nunca houve essa oportunidade. Então, claro, é importante ter força de vontade, mas também é importante a gente dar oportunidade, né? Para as pessoas que não estão no topo da pirâmide. Não estão. Então, é isso. O cinema ainda é feito por pessoas brancas, ricas, predominantemente. Então, a gente tem que, na medida do possível, ir acolhendo e ir trazendo tipo, as pessoas também que não têm essa aparência, essa descrição, mas que também têm muita vontade de fazer. Obrigado. Obrigada. Então, galera, curta, compartilhe, ative o sininho e para receber as notificações, se inscreva no canal do YouTube. Um beijo.